A paz do Senhor, meus amados irmãos, quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de todos vocês, companheiros, obreiros da seara do Senhor, que estamos aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesta manhã, meditar na palavra do Senhor, que se encontra na epístola, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui para a nossa meditação, onde a epígrafe aqui do texto fala sobre os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém? Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nesse momento, que essa palavra, Senhor, venha falar a cada coração, e que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ser uma palavra, Jesus querido, de encorajamento, de edificação espiritual para aqueles que estão ouvindo nessa manhã. Esse café com Deus, Pai, que seja a Tua presença na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos em Cristo, nós lemos aqui sobre os falsos profetas que houve entre o povo, falsos profetas, como entre nós também existem muitos falsos profetas. Pessoas que trazem um certo conhecimento, que chegam devagarzinho, de mansinho, encobertamente eles tentam minar a mente, né, dos irmãos, ensinando heresias, coisas que não são de Deus. Às vezes faz até uma mistura, coloca um pouco de algo de Deus no meio, para que a pessoa seja enganado, né? E sempre existiu falso profeta, falsos doutores, até no tempo que as pessoas não tinham muito estudo. E hoje, com o crescimento da ciência e tecnologia, tudo, ainda hoje há muito mais ainda, né? E essas pessoas farão daqueles que for fraco e que der ouvido, eles farão um negócio, né, com palavras fingidas, né, e fará com que a pessoa às vezes se engane, seja enganado. Essas pessoas vêm para atrapalhar, são pessoas que querem tirar a pessoa do caminho da salvação, né? E
já existe uma sentença, né, preparada para a pessoa que faz tais coisas, como diz a palavra do Senhor. Nós lemos na palavra do Senhor, né, que Noé, ele pregou ali cerca de 120 anos naquela época, para a salvação só da família dele naquela época. 120 anos para salvar a família, né? E hoje também, né, quantos obreiros, quantos pais de família aí que estão lutando, com muitos anos de fé, mas os filhos estão fora da igreja, né? Trazendo às vezes tristeza para o pai com certas atitudes, certos costumes, coisas mundanas, né? Que acabaram sendo vencidos pelas coisas mundanas e acabaram deixando pai e mãe só na igreja, estão fora e no pecado, né? E o mundo ele tem uma força muito grande, é tipo um imã que puxa as coisas mundanas, né? E as pessoas se entregam e deixam, e às vezes dá ouvido à voz do inimigo, não ouve a palavra do Senhor, né? Como a palavra de Deus diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitas vezes muitos filhos preferem ouvir o conselho de um amigo lá, ímpio lá, do que ouvir o conselho do pai e da mãe, e acaba sendo vencido por esses amigos, às vezes indo para as drogas, indo para outros tipos de pecados aí, porque não ouve o que o pai e a mãe falam, acaba tendo ouvido para o que um amigo fala, ele tem ouvido para ouvir a voz do amigo, aquele que se diz amigo, mas o pai e a mãe às vezes não tem, e acaba fracassando na fé, né? Às vezes quando a pessoa está estudando, às vezes tem um primário, um pouco estudo, a pessoa é temente a Deus, tudo, e, e às vezes quando chega numa faculdade, numa pós-graduação aí, a pessoa já acha que aquilo ali é acima de Deus, porque ele está no meio de pessoas de outras classes já mais altas, tal, e acaba esquecendo os princípios, aquilo que o pai e a mãe ensinou, acaba deixando de lado, né? E, e achando que aqueles estudos estão acima da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temeu ao Senhor, pessoa que teme ao Senhor, mesmo que ele não saiba fazer um A, E, I, O, U, mas ele é sábio, né? Então é o princípio da sabedoria. E esses doutores aí que ensinam heresias de perdição, eles procuram o quê? Eles procuram aquelas pessoas que têm bastante dúvida. Chega ali, pergunta como é que é, e até às vezes fala sobre algum assunto de igreja, tudo, mas encobertamente ele quer fazer daquela pessoa presa e desviar dos caminhos do Senhor. Então, assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas viviam num grande pecado naquela época, hoje em nossos dias nem se fala, que a afronta é muito grande. Noé passou muita afronta, sofrendo, né, com tanta dificuldade, fazendo aquela arca. Com certeza ali ele não tinha uma maquita, uma ferramenta boa para fazer, e fazendo aquela ali da maneira que Deus mandou ele fazer, ele fazendo com tanta dificuldade, não tinha uma furadeira, não tinha nada, com tanta dificuldade, mas fez, foi obediente à palavra do Senhor. Enquanto os mundanos criticavam, porque segundo o que a gente estudou naquela época não chovia, né? Então quando ele falou que vinha água de cima, eles chamavam ele de velho, maluco, né? E zombava dele, até que veio o dilúvio e carregou a todos. E Noé foi preservado ali com a sua família e aqueles animais. E também aconteceu com Ló também, Sodoma e Gomorra, né? Que a situação daquele povo, daquela cidade era um pecado tão grande, né? Que eles quiseram, quando o anjo do Senhor foram lá para tirar Ló da casa lá, eles queriam agarrar os próprios anjos do Senhor, né? Então, nós vivemos hoje, eu acho que Sodoma e Gomorra ficou para trás, falando em questão de pecado, o dia que nós vivemos hoje em dia. Mas tem a igreja do Senhor, que está com as suas vestes brancas caminhando por essa terra. E nós fazemos parte dessa igreja. E que esse pecado, essas afrontas, essas coisas
que nos cerca, tenta nos embargar de servir a Deus, que isso não venha acontecer em nossa vida, que o Senhor nos dê vitória e que nós possamos ser temente a Deus, assim como foi Noé e outros homens da Bíblia que foram tementes a Deus, né? Guardaram fora da corrupção desse mundo, né? E Deus dá graça para nós, que nós venhamos escapar da corrupção, da concupiscência desse mundo, e que possa estar na presença do Senhor. Deus sempre guarda aqueles que temem a Deus. A palavra de Deus fala que outra vez vereis a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. Então nós tememos a Deus, vamos guardar a palavra do nosso Senhor em nosso coração, para não pecar contra o nosso Deus. Vale a pena sofrer. Nós estamos no caminho estreito. O caminho largo é o caminho que muitos estão entrando pelo caminho largo, e poucos entrando pelo caminho estreito. Nós vamos permanecer no caminho estreito, porque depois o Senhor vai dar um espaço bem grande para nós glorificar e bendizer o seu nome na nossa salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.